Olá, estudante! Nesse vídeo, a minha ideia é trazer para você alguns conceitos principais sobre sistema de equações lineares e resolver algumas questões também, tá bom? Isso é uma mistura aí bem bacana. Pessoal, o que é um sistema de equações lineares? Vamos por partes aqui. O que é uma equação linear, pessoal? Equação linear é uma equação em que as incógnitas, todas as incógnitas, têm expoente igual a 1. Ou seja, pessoal, x ao quadrado, alguma coisa assim, não é uma equação linear. 1 sobre x, aqui está sobre 1, mas tem que ter o x no numerador, né? Então, vai ficar x na menos 1, não é uma equação linear. O que vai ser uma equação linear? Se eu tiver, por exemplo, x mais y igual a 10, x mais 2y mais z igual a 20, isso aqui são equações lineares, pessoal, porque todos os expoentes aqui são igual a 1 das incógnitas, tá? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, em vez de 10 fosse 10 ao quadrado, teria problema? Não, porque o 10 não é uma incógnita, ele é uma constante, tá? Então não tem problema. Esses dois casos aqui são equações lineares. E o que é um sistema de equações, pessoal? O sistema ele é nada mais que um conjunto de alguma coisa, né? A gente tem sistema respiratório, sistema circulatório, isso tudo são um conjunto de órgãos que executam alguma função, né? Aqui na matemática, na álgebra linear, sistema de equações lineares vai ser um conjunto de equações em que as incógnitas têm expoente igual a 1. Certo, pessoal? Podem ser duas, três, quantas equações forem preciso, até mesmo uma equação, né? Fazer o quê, né? Pode ser uma também. Então, vai ser uma determinada quantidade de equações relacionadas entre si por meio das incógnitas, né? Então o valor de x numa equação é igual ao valor de x na outra, e que o expoente sempre vai ser 1 das incógnitas. Então, se eu tenho x mais 4y é igual a 25 e 2x menos y é igual a 10, esse x é igual a esse x, esse y é igual a esse y. Essas equações estão relacionadas nesse conjunto de equações. Certo, pessoal? Essa é a ideia principal. É uma relação entre diversas equações. Isso vai ser muito útil quando eu tiver equações com mais de uma incógnita, e assim, com mais de uma equação, eu consigo determinar qual é o meu conjunto de solução, né? Consigo encontrar tanto x quanto y, coisa que eu não conseguiria tendo uma incógnita, uma equação só, né? E isso vem num próximo conceito que eu quero dialogar com vocês, que é sobre sistema possível e impossível, né? E se for possível, seria determinado ou indeterminado. Então, possível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Vou fazer mais para baixo. Sistema possível determinado, pessoal, ele vai ter somente um conjunto de solução. Ou seja, vai ter só um valor para cada incógnita. Como, por exemplo, nessa equação aqui de cima, né, pessoal? Tem um valor de x só e um valor de y só para cada uma, para essas equações. Indeterminado vai ser infinitos conjuntos de soluções. Conjunto de solução. Por quê? Imagina uma equação assim, ó. X mais y é igual a 10.
O meu x pode ser 1, daí o meu y é 9. Né? Mas o meu x pode ser 2, por exemplo, aí o meu y vai ser 8. Percebe que eu tenho infinitas possibilidades aqui de combinar x e y, certo? E isso vai estar relacionado com um cara chamado grau de liberdade. Vou colocar ele já aqui, ó. Vou colocar embaixo para colocar o impossível antes. Esse grau de liberdade ele é definido pela diferença entre o número de incógnitas e o número de equações não proporcionais. De equações não proporcionais. Mas é importante esse não proporcionais? O que é isso? Olha só, pessoal. O que acontece? Se o grau de liberdade ele for maior do que zero, o sistema ele é um SPI, ele é possível indeterminado, ou seja, eu tenho uma quantidade de incógnitas maior do que a de equações não proporcionais. Como é o caso aqui, ó, eu tenho duas incógnitas para uma equação só. Então, meu grau de liberdade é 1. Mas olha o seguinte, se eu tivesse uma outra equação assim, ó, 2x mais 2y é igual a 20. Percebe que eu só dobrei uma equação da outra. Eu ainda assim fico sem conseguir resolver, né? Porque uma equação é igual a outra ali, é proporcional à outra. Então, eu ainda não tenho solução. Se eu fosse fazer, por exemplo, por substituição, eu poderia fazer assim, ó, x é igual a 10 menos y, né? Aí eu substituo aqui. 10 menos y mais 2y é igual a 20. 20 menos 2y mais 2y é igual a 20. Cancelo aqui, 20 é igual a 20. Vai ser sempre verdadeiro. 20 igual a 20. Então, eu posso fazer isso para qualquer valor, tá bom? Sempre que eu chegar numa resposta em que eu tiver um número igual a outro, só um número, né, sem incógnitas, um número igual a outro vai ser um SPI, tá? E essa equação for verdadeira, né, vai ser um possível e indeterminado. Agora, então percebe que se ela for igual aqui, se eu tivesse duas equações assim, fizesse 2 menos 2 igual a 0, não daria um SPI, né? Se fosse só por equações, mas tem que ser equações não proporcionais. Então, essa daqui não conta. É a mesma de cima, só multiplicado por 2. E eu tenho também o sistema impossível. O sistema impossível, pessoal, é um que não tem solução, então zero soluções. Um exemplo claro aqui, ó, x mais y é igual a 10 e x mais y é igual a 20. Pode isso, pessoal? Como é que eu tenho uma soma de duas incógnitas ali que dá 10 e depois dá 20? Não tem como fazer isso, não tenho solução para isso. Né? Então, claro, aqui é visual, né? Ou ainda assim, né? 2x mais 2y, daí seria 20, né? Mas se eu coloco 30 aqui, ó, também está errado, não consigo uma solução assim. Porque 2x mais 2y seria 20, pela ideia de cima. Ou, se não, pela ideia de baixo, x mais y seria 15, né? Dividindo de baixo por 2. Né? E como é que eu posso validar sem perceber, sem fazer essa relação assim? Vou apagar aqui do outro lado. Olha só. Se eu fosse substituir aqui, ó, x igual a 10 menos y, eu teria 2 que multiplica 10 menos y mais 2y igual a 30. 20 menos 2y mais 2y igual a 30, eu chegaria em 20 igual a 30. Cheguei numa igualdade absurda aqui, falsa. Sempre que eu chego numa igualdade falsa, é um sistema impossível. Certo? Cheguei antes ali em 20 igual a 20. Opa, igual a 20. Essa aqui é uma equação verdadeira, mas não tem incógnita nenhuma.
Então é um sistema possível indeterminado. Cheguei numa equação só com números aqui e é falsa, vai ser um sistema impossível. Se eu chego numa equação que vai dar uma incógnita em valor, daí ela vai ter uma solução só, claro, né? Por exemplo, x mais y igual a 10 e x menos y é igual a 2, por exemplo, né? Vou isolar aqui, x é igual a 10 menos y. Então, fazendo de baixo, né? 10 menos y, que é o x, menos y é igual a 2. Menos 2y é igual a menos 8. Opa, cheguei numa incógnita e um valor, beleza. Y é igual a 4. Consigo resolver agora, né? X é igual a 10 menos 4, x é igual a 6. Consegui resolver, né? Essa é a diferença entre os sistemas, certo, pessoal? E aqui de quebra já mostrei a forma de resolver por substituição. Certo, pessoal? Muita atenção com esses três definições aí, com essas três formas de conceituar um sistema, né? Aliás, o sistema não pode ter as três formas, né? Com as três possibilidades de um sistema. Ele pode ser determinado, indeterminado ou impossível. Né? Isso vai depender do grau de liberdade dele, certo, pessoal? Então, o que isso representa? Né? Um sistema impossível você não consegue resolver, você não consegue na realidade, não tem conjunto de solução para ele, não existe. Né? O indeterminado você tem infinitas possibilidades, dependendo do teu contexto, você vai julgar se isso é correto ou não, se deve ser assim ou não. O determinado você tem uma solução somente, um conjunto de soluções, né? Para cada incógnita você vai ter uma solução só. E por fim, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o escalonamento, tá? Mostrar resolvendo manualmente. É claro que depois de um tempo você vai na prática, né, no dia a dia, você não vai resolver manualmente um sistema, né? Você como engenheiro, você como um matemático ali, né, não vai calcular manualmente. Se você estiver fazendo uma pesquisa, algo do tipo, né? Você vai usar alguma calculadora de sistemas de equações lineares, tá? Inclusive, incentivo a pesquisa aí. Pesquisem por calculadora de sistemas de equações lineares, vocês vão ter vários exemplos, tá? Inclusive um do Matrix Calculator, que foi o simulador que eu mostrei na aula passada. Ele também tem isso. Vocês podem utilizar, claro. Recomendo que usem nesse primeiro momento para validar as respostas de vocês e também para observar a resolução, tá? Ele dá as resoluções, o passo a passo também, tá? Muito interessante, muito válido, tá? Então, como é que a gente resolve um sistema de escalonamento? Ficou aqui um flagzinho de alguma coisa. Como é que a gente resolve, pessoal? Esse flag vai sair sim. Pessoal, vou procurar trazer da forma mais organizada que eu conseguir, tá? Olha só. Aqui o objetivo é isolar alguma das incógnitas, encontra o valor dela, depois numa outra incógnita vai substituir ali o valor que se encontra da primeira, vai achar um valor de uma segunda incógnita e depois numa outra equação vai sobrar só uma incógnita para você resolver, vai encontrar o valor dela também. Eu particularmente, pessoal, começo sempre em ordem ali ao contrário do alfabeto, né? Tipo assim, se eu tenho x, y e z, eu começo resolvendo z, depois y, depois x. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Tanto faz. Não tem relevância alguma, é só uma prática, eu acostumei a resolver assim. Tá? Então aqui, por exemplo, eu quero encontrar o valor de z. Então, para encontrar o valor de z, eu tenho que anular as demais incógnitas, né, pessoal? Então, vou encontrar o valor de z primeiramente. Posso, por exemplo, percebo que aqui eu consigo cancelar o y se eu multiplicar essa segunda equação aqui por 2 e somar as duas, né? É uma arte assim de você perceber como que você consegue cancelar. Você ir manipulando as equações
fazendo operações entre elas, para você conseguir isolar as incógnitas. Então, por exemplo, eu consigo somar equações, né, pessoal? Se, por exemplo, esse valor aqui, ó, ele é igual a isso, se eu somo esse cara desse lado aqui e esse cara desse lado aqui, eu não alterei a igualdade, porque eles têm o mesmo valor, né, no fim. X menos 2y mais 4z é o mesmo que 27, tá? Então eu posso fazer isso. Essa é uma propriedade que eu posso que eu devo respeitar. E a outra é que se eu, por exemplo, multiplicar isso daqui por 2 assim, eu devo multiplicar o outro lado por 2 também, e assim eu mantenho a igualdade. Se um número é igual ao outro, o dobro desse número é igual ao dobro do outro, tá? E assim por diante. Recomendo o vídeo sobre equações, tá? Para entender melhor esse assunto, tá? É o primeiro vídeo do módulo Álgebra Básica. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer ao longo da resolução, manipular essas equações e conseguir isolar cada incógnita. Ui. Então, por exemplo, aqui eu poderia multiplicar essa primeira por 2, né? Multiplicar a equação toda por 2. Vou colocar o multiplicador em vermelho para destacar. Multipliquei isso daqui tudo por 2 e isso também por 2. O que vai me resultar, pessoal? Eu vou reescrever ao lado, vou procurar manter a história aqui. Então, copiei aqui, vou colar aqui do lado. E vou reescrever a terceira equação, só que multiplicando ela por 2, tá, pessoal? Vou fazer assim para a gente visualizar. Então, vai ali. 2 vezes 3x fica 6x. 2 vezes y aqui, né? Fica 2y. Menos 2z é igual a 26. E aí, com isso, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Essa minha terceira equação, eu vou transformar ela na soma dessas duas aqui, ó. Da 2 e da 3. Ou seja, o que eu estou fazendo, né? A minha terceira equação, ela se torna a terceira mais a segunda. Basicamente isso que acontece. Tá? Claro, aquele sinal de igualdade ali não tem sentido prático, tá? É só uma transformação, seria mais interessante uma seta, eu acho, né, na verdade. Não me recordo qual é a notação correta. Então, vou fazer o seguinte, né? Vou reescrever as duas primeiras aqui. Aqui assim. E essa minha de baixo eu vou somar aqui, ó, termo a termo. Vou fazer aqui embaixo, mas depois eu passo para o lado, tá? Então, x mais, aqui uma soma, tá, pessoal? X mais 6x fica 7x. Aqui eu anulo, né? Menos 2y com mais 2y. Fica 0y e aqui vai ficar mais 2z. Isso daqui é igual a 53. Só vou repetir para cá, 7x. E aqui mais 2z igual a 53. Sempre recomendo, pessoal, que vocês alinhem cada incógnita aqui embaixo. Não coloquem o z aqui para não achar que é y também, acaba confundindo bastante. Pelo menos eu me confundo bastante quando não faço desse jeito. Certo, pessoal? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma equação que eu tenho x e z. Se eu arrumar uma outra equação que também tenha x e z, eu posso, de alguma forma, manipular para anular o x ou o z, né? Então, o que eu posso fazer? Não posso trabalhar entre essa terceira equação aqui e a segunda, ou entre essa daqui e a primeira, porque as duas têm y, né? E aí, se eu mexer com o y junto, o y vai voltar, né? E daí eu perco o que eu fiz até agora, né? Então, eu vou trabalhar com essas duas equações de cima, pessoal. O que eu vou fazer? Eu poderia multiplicar de baixo por 1,5 ou a de cima por 2/3 para anular o y aqui, né? Mas eu não vou fazer dessa forma.
O que eu recomendo, pessoal? Porque multiplicar por fração ou por número decimal acaba confundindo mais, na minha visão. Se eu multiplicar por 1,5, vai ficar 1,5x, aqui vai dar um número com vírgula também, eu acho mais complicado. O que eu recomendo, pessoal? Você vai pegar e vai multiplicar as equações. Por exemplo, aqui está multiplicando por 2y, aqui em cima você multiplica por 2. Aqui está multiplicando por 3, aqui embaixo você multiplica por 3. Por que isso, pessoal? Assim, você nas duas equações vai ficar com 6x, né? Numa você tem aqui o 3 dentro, na outra o 3 fora. Aqui você tem o 2 dentro, aqui eu tenho o 2 fora. Então, nos dois casos, o produto vai dar 6, tá? Você mantém a igualdade, respeita as propriedades ali, e dá certo e multiplica por números inteiros. Eu considero isso o ideal, tá, pessoal? Então, o que a gente está fazendo é aqui, ó, multiplico esse lado por 2, aqui por 2, multiplico esse aqui por 2, por 3, perdão, e esse lado aqui por 3. Aí eu vou ficar com o seguinte, pessoal, vou só reescrever aqui, não vou fazer operação nenhuma ainda, só multiplicação, né? Não vou fazer operação entre as equações. Então, 4x mais 6y mais 2z igual a 80. 3x menos 6y mais 12z é igual a 81, que aqui é a equação de baixo. 7x mais 2z é igual a 53. Show de bola, pessoal. Vou trazer essa para baixo para que não fique muito na horizontal, tá? Vou só copiar daqui e trazer ela aqui para baixo. Certo? Só colei ali. Vou continuar a partir daqui. Certo? Esse Z não passou no controle de qualidade. Peraí. Aí. Então, beleza, pessoal. Agora, essa minha segunda equação, ela vai ser a soma dessas duas de cima, tá? Então, vai ser o seguinte. Eu vou reescrever a primeira. 4x mais 6y mais 2z é igual a 80. E aqui eu já vou fazer direto. Então, ó, 4x mais 3x, aqui é uma soma, estou somando essas duas, vai me dar 7x. 7x. Aqui eu anulo os y, né? E aqui no final fica com 14z. Igual a 80 mais 81 dá 161. A terceira aqui reescrevo. 7x mais 2z é igual a 53. Olha só, pessoal. Nesse caso aqui, ó, deu a coincidência de já ter o mesmo coeficiente aqui no x, tá? Se desse um valor diferente, a gente multiplicaria uma das equações para conseguir fazer a operação ali. Para anular o x, né, pessoal? Agora eu vou anular o x aqui embaixo, que daí eu fico só com o z. Como já deu 7x aqui, eu só vou subtrair uma da outra, tá, pessoal? Se fosse um coeficiente diferente, eu multiplicaria uma delas por algum número para igualar os coeficientes e subtrair. Beleza? Então eu fico aqui com 4x mais 6y mais 2z igual a 80. Essa daqui 7x mais 14z igual a 161. E aqui eu vou fazer a terceira equação, vai ser a segunda menos a terceira. Então, 7x menos 7x dá 0. 14z menos 2z dá 12z igual a... Vamos fazer a continha aqui. 161 menos 53 dá 5. 11 menos 3 dá 8. 15 menos 5 dá 10. 108. Muito bem. Então, aqui o meu z ele vai valer 9, pessoal. Z igual a 9. Beleza, encontrei o z. Preciso voltar lá e encontrar o y, como eu comentei, de ir voltando assim? Depende, pessoal. Depende da facilidade que você tiver em encontrar cada valor. No meu caso aqui, pessoal, é muito mais tranquilo agora eu encontrar o x, na verdade, né? Porque eu tenho... Olha a equação que eu tenho aqui, ó. Essa equação aqui, ó, 7x mais 14z
igual a 161, eu estou relacionando, eu já tenho o z e só falta o x. Posso encontrar por ela. Ou por essa daqui, ó. 7x mais 2z igual a 53. Mesma coisa. Qual que eu vou escolher, pessoal? Pessoal, vamos fazer. Sempre oriento e recomendo que vocês façam pela que dá o menor trabalho. Primeiro, pelo menor esforço e segundo, pela menor propensão de erro, né, pessoal? Então, eu já vou multiplicar x por 7 dos dois lados. Aqui eu tenho um número maior, 161, e aqui 53 menor. E aqui o z eu vou multiplicar só por 2, aqui eu vou ter que multiplicar por 14. Então essa equação de baixo está muito mais favorável, né? Tem um número menor para multiplicar no z e aqui um número menor para depois fazer a operação. Vou fazer pela de baixo. Então, essa de cima aqui não vou utilizar. Então, vai ficar 7x mais 2 vezes 9 igual a 53. 7x mais 18 igual a 53. 53 menos 18, pessoal, dá 35. Então, 7x igual a 35. Dividindo por 7 dos dois lados, x é igual a 5. Opa, já cheguei no x também. Então, eu tenho aqui o meu x, tenho aqui o meu z. Só falta o meu y. Vou encontrar alguma equação que relacione as três. Pode ser, pessoal, qualquer uma aqui do começo. Qualquer uma que vocês preferirem aí. Vou pegar até a primeira aqui, ó. Pode ser essa daqui, ó. Eu vou copiar ela aqui embaixo. Copiei ela aqui, vou colar ela aqui embaixo, tá? E vou substituir os que eu já tenho, né? Eu sei que o meu x é 5, eu encontrei ele aqui, ó. Mais 3y, mais o meu z que eu encontrei ele aqui em cima, mais 9, igual a 40. Vou resolver aqui. 10 mais 3y mais 9 igual a 40. 3y mais 19 igual a 40. 3, opa, vou seguir o padrão, pular uma linha. 3y é igual a 21. Y é igual a 7. E assim, pessoal, você consegue enquadrar as três no mesmo, ó. X, y e z. Então, a minha solução aqui, eu não me lembro se a notação é exatamente assim, pessoal. Meu conjunto de solução aqui vai ser 5, 7 e 9. Tá, pessoal? Então, não tenho certeza disso, tá? Fica de dever aí procurar a notação certa. Então, x é igual a 5, y é igual a 7 e z é igual a 9. Certo, pessoal? Você vai ter esse conjunto de solução aqui. Quase certeza que é algo assim. 5, 7 e 9. Tá, pessoal? Tô sem conexão agora, mas acredito que seja algo nesse sentido. Certo, pessoal? Então aqui é um sistema possível e determinado, tá? A gente conseguiu encontrar as equações bem certinho e encontrar as incógnitas, perdão, e resolver a equação, o sistema de equações. Certo, pessoal? Então, esse é o vídeo. Agradeço aí pela audiência. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, comente aqui. Compartilhe esse vídeo com quem também pode se beneficiar desse conteúdo. E até a próxima. Um grande abraço.